a gente precisa ouvir hoje, que o Senhor possa estar presente e a gente possa estar de coração aberto para poder receber a sua palavra. É que eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Já é a segunda vez nesse formato que a gente tem feito de cultos. Os ministérios estão conduzindo os cultos e eu tendo mais uma oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. E eu queria pedir neste momento que você fechasse seus olhos. Eu queria ter um momento de oração sobre tudo aquilo que a gente vai ouvir, sobre tudo aquilo que nós vamos refletir hoje. A minha voz não está 100% nos seus melhores dias, porque eu passei mal, mas eu queria que você se atentasse a tudo aquilo que a voz do Senhor quer falar, porque não sou mais eu aqui falando, mas sim o Senhor Deus que está conosco aqui. Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos, começasse a chamar pela presença do Senhor mais e mais, por tudo aquilo que nós já recebemos desse culto, com os louvores, com momentos de leitura, com momentos de consagração de vidas e bens. Então o Senhor está falando, mas nós precisamos ouvir mais ainda a voz do Senhor. Então comece a pedir para que Ele abra os nossos corações nesse momento, para que a gente possa receber aquilo que Ele tem para nós hoje. Comece a clamar por Ele neste momento, comece a chamar por mais da presença dEle nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer através da minha vida, mas o Senhor já fez através da vida do Ravel, da galera do louvor. Pai, muito obrigado por isso. Obrigado por cada detalhe do Senhor em nossas vidas. Obrigado pela palavra que o Senhor tem separado nessa noite. Obrigado por cada um que está aqui, Pai. Mesmo com a rotina do dia a dia, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Nós estamos aqui para entender aquilo que o Senhor quer para nós. Então, Pai, no nome de Jesus, abra os nossos corações nesse momento, Pai. Fala conosco, que qualquer distração possa estar caindo por terra agora, no nome de Jesus, para que nós possamos ouvir a sua voz claramente e cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. E nós queremos te pedir, faça a tua vontade nessa noite e faça a tua vontade em nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bom, quando o pastor falou comigo, foi logo instantâneo o que Deus já queria falar comigo e com os irmãos. O Senhor já tem colocado algo no meu coração, que é principalmente nós vivermos com o nosso coração em Deus. Mas não só isso, assim como eu pedi para o Lacerda colocar o tema, segundo o coração de Deus. Não só estar com o nosso coração em Deus, mas principalmente viver segundo o coração dele. Porque não adianta nada a gente falar aqui da boca para fora que nós estamos com o coração em Deus. Não adianta nada nós chegarmos e querer contar outro testemunho para outras pessoas e falar: cara, você tem que fazer isso porque o nosso coração tem que estar em Deus. Não é só nesses momentos onde sai da nossa boca isso, sabe? É demonstrar em atitudes mesmo. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor fala na palavra dele é bem claro. Qual é o desejo do Senhor para nós? Quem é o homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Hoje você pode se autodominar assim. Hoje você é um homem, ou hoje você é uma mulher segundo o coração de Deus. Você tem praticado aquilo que Deus tem pedido para você. Você tem praticado aquilo que a Bíblia nos recomenda fazer, aquilo que o Senhor tem nos dado como mandamento. Nós temos praticado isso, não é só vocês, mas eu também me coloco no lugar de vocês nesse momento. Porque muitas vezes às vezes a gente nem sabe como ser alguém segundo o coração de Deus. E não é só aqui que a gente vai ser alguém segundo o coração de Deus, porque, querendo ou não, o ambiente ajuda muito a gente a ser assim, sabe? Ser alguém segundo o coração de Deus, fazer aquilo que Deus pede. Mas é muito fácil fazer aqui na igreja. Pode ser que às vezes se torne difícil, dependendo daquilo que Deus pedir. Mas Deus, Ele está nos chamando hoje para ser alguém segundo o coração dEle, em qualquer lugar onde nós estivermos.
seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente familiar, seja na nossa casa, seja na sua escola, na sua faculdade, sabe? Em todos esses momentos, nós temos que estar prontos para ser alguém segundo o coração de Deus. Assim como Davi foi, e a gente vai ler um pouco da história de Davi aqui, creio que todos nós aqui já conhecemos como foi a história de Davi, mas eu queria enfatizar mais ainda coisas. A gente sabe tudo aquilo que Davi passou, o pecado que Davi cometeu, mas a gente também não é muito diferente disso. Quantas vezes Deus está lá e Deus te escolheu num certo dia e você tem ciência disso, que Deus te chamou nesse dia, e aí você olha para Ele e fala, caraca, realmente Deus me escolheu. E você começa a praticar uma vida de acordo com a vontade dEle, mas conforme vai passando o tempo, às vezes a gente se acomoda muito com aquilo que a gente tem vivido em Deus, a gente não se preocupa em saber qual é a intenção do coração de Deus para a gente não se preocupa em saber se a gente está vivendo segundo o coração de Deus, e muitas vezes a gente não consegue reconhecer essa falha que nós temos. E hoje eu queria que nós estivéssemos atentos a tudo aquilo que o Senhor vai falar. O Senhor hoje está nos chamando para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. O Senhor está nos chamando para ser alguém que seja aqui na igreja, ou seja lá no seu momento familiar, ou seja no seu momento de trabalho, ou seja num simples momento onde você só vai estar na rua comprando alguma coisa. Lá Ele também está te chamando para ser alguém segundo o coração dEle. E eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos estar lendo até o versículo 13. Eu queria pedir para os irmãos também que, muito provavelmente, a minha dicção não vai me permitir falar, às vezes, muito certo. Às vezes eu vou falar rápido demais, ou eu não vou estar conseguindo fazer a entonação certa. Então, eu queria já pedir perdão para os irmãos. Antes de subir e antes de vir para cá, eu precisei do Google Tradutor. Por incrível que pareça, eu precisava escutar como se falavam os nomes para que eu não falasse errado. Eu tenho essa dificuldade, a galera que vem no Dentro e Fora sabe muito bem disso, que eu não posso ler a Bíblia em voz alta, que às vezes eu não consigo falar ali os nomes do jeito certo. Então, eu queria pedir perdão já desde então pela minha dicção. Mas, com a Bíblia já aberta no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, nós vamos estar lendo um pouco do contexto de que Samuel unge Davi. O contexto dessa época é que o Senhor já estava falando com Samuel que ele precisava ungir alguém, ele precisava parar de se entristecer por Saul. E aí Deus escolheu Davi. E nós vamos entender como foi esse processo de escolher, porque para a gente assim pode se parecer muito como algo que a gente escolhe pessoas durante o dia a dia, em termos de trabalho, ou seja, de qualquer outra coisa, a gente faz escolhas. Eu preciso do Ravel para dirigir o culto hoje. Foi uma escolha que o pastor Douglas tomou, mas eu tenho certeza que era algo de Deus plantado no coração do pastor. Então, são esses detalhes que a gente tem que se atentar, que até nisso a gente consegue ver qual é a intenção do coração de Deus e que a gente faça a intenção dele. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor.
consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Uma pausa, aqui já podemos ver como os nossos olhos humanos já falam bem claramente. Olha como Samuel já querendo, assim, quando Deus chama a gente, é automático que nós tenhamos o pensamento de resolver o mais rápido possível, de assim que nós vermos algo, já aparecer alguma coisa de Deus, sem mesmo ouvir a voz de Deus antes disso. E foi assim com Samuel. Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Aqui pode-se dizer que deve ter algum contexto para ele ter olhado para Eliabe e ter pensado: caraca, esse cara é um cara alto, é um cara forte, com certeza é este que o Senhor vai escolher. Porque, como eu falei, aos olhos humanos é muito fácil a gente olhar assim para alguém. Por exemplo, o pastor Douglas é alto, um pouco forte, vamos dizer assim, um pouco forte. E a tendência no caso, o ser humano escolher esse, pelo fato da pessoa ter mais facilidade para lidar com certas coisas. E Samuel, pode-se dizer que com os olhos humanos ele conseguiu olhar algo que Deus não vê. Logo na sequência, o Senhor mesmo vai responder isso que eu estou falando. Vamos acompanhar. Espera aí que eu me perdi. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mais uma pausa. Claramente já a resposta daquilo que Samuel tinha pensado dentro de si mesmo. É esse aqui que o Senhor vai escolher, porque esse aqui é mais alto, mais forte. Esse é o cara que o Senhor vai escolher para estar no lugar de Saul. Mas não é assim que Deus nos enxerga, até porque, se fosse assim, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui, porque Deus, ele enxerga lá dentro do nosso coração, assim como ele já disse aqui. Ele já estava enxergando dentro do coração dos filhos de Jessé qual era a sua intenção, quem era aquele filho que podia dar mais de si para Deus, sabe, se entregar por completo mesmo. Ele já olhava qual poderia ser as falhas de cada filho, e nisso ele já podia trabalhar em cada filho. E nós sabemos que Davi teve suas falhas, mas como a gente vai ler mais para frente, nós vamos ver que Davi também reconheceu o seu pecado. E é sobre isso, sabe? Deus, ele está procurando não só os filhos e filhas segundo o coração dele, não só aqueles que vão estar aqui lendo a Bíblia, buscando o Senhor aqui nos momentos de culto, buscando o Senhor nos seus momentos em casa, mas também aqueles que vão estar lá quando vão pecar, quando estão num momento de pecado. Ele vai olhar para esses e vai falar: é esse que eu quero. Onde esse filho e essa filha vai tomar a posição de: eu não posso mais viver nessa vida de pecado. Eu não posso mais estar parado aonde eu estou. Porque muitas vezes, meus irmãos, o pecado, ele nos deixa parado. Sabe, muitas vezes eu tenho conversado nos discipulados isso, que muitas vezes a gente está vivendo numa constância na nossa vida com Deus, e a gente, às vezes, quando peca, a tendência do ser humano é ele parar. Ele não quer dar continuidade àquilo, sabe? Porque ele volta a sentir aquele prazer momentâneo, ele volta a sentir aquela sensação que a carne dá quando a gente peca. Ele volta a sentir toda aquela adrenalina que vem quando você peca, você sabe que você está pecando. Automaticamente na nossa mente a gente já deve pensar: não posso mais me aproximar de Deus, eu não sou digno. Realmente, nós não merecemos nada daquilo que nós estamos vivendo, mas a graça do Senhor nos alcançou. Tem alguém aqui que foi alcançado pela graça de Deus? E é isso que Deus quer de nós. Não só ser alguém segundo o coração dele,
com atitudes, com palavras, mas principalmente nesses momentos de fraqueza, onde todos nós temos fraquezas. Cada um aqui tem aquilo que tem atrapalhado na sua vida com Deus, mas o que nós devemos fazer é isso, é olhar para isso e buscar isso em Deus. Não, isso não vai me parar. Não vai ser hoje. E mesmo se nós pecarmos com isso, é a nossa atitude depois que vai falar. É a nossa atitude que vai parecer se há um filho segundo o coração de Deus, se há uma filha segundo o coração de Deus. O que você faz depois que você cai e você fica parado no seu pecado? É isso que nós devemos pensar. E o Senhor estava olhando isso, o Senhor estava à procura de alguém assim, que mesmo falho, mesmo com todas as suas falhas, mesmo nós, mesmo eu, com todas as minhas falhas, o Senhor olha lá dentro do meu coração e vê alguém que está buscando a Ele. É isso que Ele quer. Eu não estou falando isso para me vangloriar, muito pelo contrário, porque eu também sou pecador, mas a diferença que nós temos que ter para aqueles que não conhecem a palavra de Deus é que nós não podemos viver nessa vida de pecado. Nós temos que, todas as vezes que nós pecarmos, e sim, nós vamos pecar, nós temos que nos levantar, olhar para o alto e buscar o nosso socorro, pedir o perdão e buscar, Pai, cada dia mais, falar com Deus, falar, Pai, eu quero ser alguém segundo o Teu coração. Eu quero ser alguém segundo o Teu coração, eu quero ser alguém que o Senhor olhe. Não, o Senhor nunca vai olhar para a sua aparência, mas Ele sempre vai olhar para aquilo que está dentro do seu coração. Então, se tem algo que está afligindo o seu coração, que tem atrapalhado você a ter uma continuidade na sua vida com Deus, hoje é a noite que nós vamos orar por isso, hoje é a noite onde isso vai se acabar e nós vamos sair daqui completamente transformados. Vamos continuar a leitura. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Eu queria fazer mais uma pausa aqui. Isso só mostra, olha a diferença que Davi tinha dos seus irmãos. É claro que nesse momento aqui Samuel convida Jessé e seus filhos para consagrar-se ao Senhor em meio a tentar fugir dessa tentativa de possível tentativa de morte em relação a Saul a ele, por estar tentando fazer algo daquilo que Saul não se agradava. Mas olha onde Davi estava. Davi estava trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, do seu rebanho. E olha só o cuidado de Deus. Ali nós já podemos ver que esse é o cara que o Senhor quer. Sabe, não é... Quantas vezes a gente recebe algo de Deus e a gente fica aqui, sentado no nosso banco esperando acontecer, esperando alguém nos chamar. Quantas vezes isso acontece diariamente conosco, de receber uma palavra aqui no domingo abençoadora e chegar, a gente só esperar o outro domingo para colocar isso em prática. Quantas vezes a gente faz isso? E olha como Davi estava perante toda essa situação. Claro, ele não sabia que ele seria o escolhido, mas ele só estava trabalhando. Ele já estava fazendo algo. E aí é aí que o Senhor começa a olhar esses pequenos detalhes. E não só com Davi, mas o Senhor está olhando para cada coisa que a gente está fazendo também. Seja no momento de servir, aqui no louvor, juntando a cadeira, separando cadeira, pegando água, estando na recepção, no som, sabe? O Senhor está olhando para cada detalhe, aquilo que a gente está fazendo. E o Senhor viu que o Davi estava lá, cuidando das suas ovelhas. E como se nada tivesse acontecendo. Claro que depois o Senhor foi lá e confirmou que era esse que ele queria. Mas olha só, Deus poderia ter escolhido tantos outros filhos que, vamos botar assim, logo a Bíblia vai descrever que
que Davi, ele era um rapaz ruivo, de olhos bonitos e tal, mas Deus poderia ter escolhido alguém mais forte, como eu falei, alguém que tivesse um porte, que tivesse mais uma facilidade para governar, que teria aquela imposição moral pelo fato de ser grande no quesito de tamanho. Mas é bizarra a maneira que Deus escolhe as pessoas. Deus, ele não quer esse tipo de pessoa que se engrandece, que muitas vezes a pessoa nem precisa se engrandecer, mas as outras pessoas olham para essa pessoa e já pensam, pô, esse cara é grande, esse cara é forte, mas Deus está olhando no coração dessa pessoa. Então Deus conhece tudo aquilo que essa pessoa passa. E Deus estava olhando no coração de Davi, no momento que ele estava lá cuidando das ovelhas. O texto vai seguir. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então disse o Senhor a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramã. Amém. Bom, nós conseguimos entender tudo aquilo que aconteceu já no início da história de Davi. Davi foi chamado e foi escolhido pelo Senhor, foi ungido pelo Senhor. E é assim mesmo que Deus faz conosco hoje em dia. Claro que hoje nós não precisamos de ser ungidos por um óleo, por um chifre, sabe? Os costumes da época eram completamente normais, mas hoje o Senhor te chama no seu lugar e você se entrega para Ele, você automaticamente já vai estar pronto. Claro que hoje é muito diferente do que foi na época, mas o Senhor está aí. Ele está olhando para cada coração hoje, está buscando esse filho amado, está buscando esse filho que é segundo o coração dele, está cada dia mais procurando os detalhes de cada coração. Cada momento que nós passarmos durante os nossos dias, cada atitude que nós formos tomar, assim como Davi estava só simplesmente cuidando das ovelhas, nós devemos sim estar atentos àquilo que o Senhor está pedindo para nós, mas principalmente, nós não devemos nos prender a isso, sabe? Nós não devemos, assim que nós recebemos algo do Senhor, nós não devemos ficar presos a isso. Claro que nós temos que orar, claro que nós temos que buscar um entendimento sobre isso, mas a partir do momento que isso para a sua vida com Deus, já é algo que já não é mais para te abençoar. Você já está atrapalhando você mesmo. Então, que nós possamos entender isso, assim como Davi entendeu mais para frente, que o Senhor escolheu e depois ele enfrentou diversas situações onde o Senhor se fez presente, onde o Senhor mostrou a misericórdia dele com alguém que é segundo o coração dele, e a Bíblia descreve Davi assim, um homem segundo o coração de Deus. Será que alguém já descreveu você assim? Um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Hoje em dia talvez seja mais difícil alguém falar isso, né? Pelo fato do falar estar muito moderno. As pessoas às vezes costumam falar que, caraca, você é muito diferente. Caraca, você fala as paradas diferentes. Você não faz isso. Você se parece, você é da igreja, você é crente. Pô, você se parece muito com Jesus. Já ouvi algumas pessoas me contarem relatos assim, de terem ouvido de outras pessoas que não são crentes. Caramba, você está agindo como Jesus agia. E olha como abençoador é isso. Sabe, a gente não vai ouvir essa palavra especificamente, pô, você é alguém segundo o coração de Deus, no caso das pessoas fora da igreja. Mas a gente tem que começar a olhar para dentro de nós e começar a buscar em Deus. Deus, será que eu sou alguém que é segundo o teu coração? Será que, Deus, se eu tivesse no lugar de Samuel, no lugar de Davi, vamos colocar aqui, se você já soubesse que Deus fosse te chamar, que muitas vezes a gente sabe que Deus vai chamar a gente. Quantas vezes eu mesmo já passei por essa experiência de eu já sabia que Deus ia me chamar para o ministério de oração, mas eu estava esperando, que é a tendência do ser humano. Ele tem que esperar.
automático nosso é esperar as coisas acontecerem. Mas Deus foi lá e chegou um dia, que inclusive vai fazer, se eu não me engano, 4, 5 anos que Deus me chamou para o ministério de oração. E Ele me chamou mesmo, eu escutei claramente a voz de Deus falando: filho, eu te quero nesse lugar, eu quero você no ministério de oração atuando severamente. E hoje eu sou o líder do ministério de oração do Geração Eleita, eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Mas quantas vezes eu lutei com isso, de olhar assim e falar: cara, não dá, eu não consigo, eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de muita coisa. Eu era uma pessoa tímida, posso te dizer assim, era uma pessoa muito tímida, e hoje eu tenho muita facilidade ao falar, consigo desenrolar muito bem, receber as pessoas muito bem aqui na igreja, graças a Deus por isso. E olha quantas coisas Deus fez na minha vida, e cada um aqui tem a sua particularidade, cada um aqui tem algo que Deus tem falado, algo que Deus tem mostrado para cada um. E o que a gente faz diante disso? Sabe, quantas vezes a gente já sabe aquilo que Deus vai pedir, a gente sabe aquilo que Deus vai pedir para a gente sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente não faz, porque a gente está esperando Ele falar de novo. E Deus já falou, e Deus está falando, e a gente está esperando, e a gente continua esperando. Davi, nesse imaginário, imagine se ele já soubesse, ele poderia ter uma atitude diferente de não aceitar, porque ele já iria saber a pedreira que ele ia enfrentar, de ser alguém que ia governar. E quantas vezes a gente passa por isso, de saber aquilo que a gente vai enfrentar, se a gente ia aceitar aquela missão difícil, dentro da igreja ou fora da igreja, no trabalho, a gente sabe que vai ter uma pressão enorme sobre a gente, mas cara, se Deus está chamando, a gente tem que fazer, e tem que crer, que a vontade dEle vai ser feita, independente de qualquer coisa. É só a gente crer e entregar. Assim como Davi estava aberto e disposto a fazer a vontade de Deus, de ser alguém segundo o coração de Deus, nós também temos que estar assim. Mesmo que nós venhamos a lutar contra isso, é a nossa carne que vai gritar mais alto, mas quando a gente está firme no Senhor, a gente mesmo com a carne gritando, a gente escolhe a Deus, porque a gente sabe que é o melhor a se fazer. E eu queria pensar com vocês mais um pouco, eu botei aqui alguns tópicos para que a gente pudesse pensar. Davi reconheceu o erro dele. Mais para frente a gente sabe de toda a história de Davi, que ele pecou e tal, sobre aquela história toda, mas o que nós devemos, assim, óbvio que nós devemos aprender com aquilo que Davi fez, com o pecado que Davi cometeu, para que a gente não cometa o mesmo pecado. Mas também é entender que Davi pediu perdão. Muitas vezes a gente pode ter a tendência do nosso meio de julgar muitas pessoas pelo fato das pessoas pecarem, ou qualquer outra coisa, não existe a diferença de um pecado grande ou pequeno, mas existe os pecados que tomam proporções enormes e proporções menores, assim, aos olhos humanos, aos olhos de Deus é a mesma coisa, mas a gente tem que entender que Deus nos perdoa, independente do nosso pecado ser, para os olhos humanos, algo que é inaceitável de aceitar hoje em dia, no mundo talvez qualquer coisa é aceitável, hoje em dia tudo eles estão aceitando, mas assim, aqui, para a gente que quer viver algo com Deus, a gente não pode aceitar, mas também é entender e orientar uns aos outros que, cara, a gente deve pedir perdão ao nosso Deus. Davi reconheceu o seu erro. O profeta, se eu não me engano, o profeta Natan, passou para ele isso, de que Davi estava com a intenção, o coração de Davi estava com a intenção errada em toda aquela história. E aí Davi caiu em si e percebeu que ele estava em pecado, estava cometendo pecado, estava desagradando a Deus. É realmente a gente fazer isso, sabe? Muitas vezes vai ter pessoas que vão ser abençoadoras da sua vida, de chegar e falar: cara, você está errando nisso, nisso e nisso. A gente pode fechar o nosso coração para isso e acabou. Aí daí por diante a gente não vai querer mais saber de nada. Mas a gente também pode fazer uma autoanálise de olhar: cara, será que é realmente isso? Será que eu estou falhando nisso mesmo? Será que Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? E começar a fazer essa autoanálise, assim como Davi fez, de buscar
esse reconhecer o nosso erro, não só diante de Deus também, é claro, mas diante dos homens. A Bíblia nos dá essa instrução. É claro que nós temos que buscar com sabedoria isso, mas a Bíblia é bem clara em relação a isso. Nós devemos sim reconhecer os nossos erros, para que a gente seja perdoado. Não só diante de Deus, porque nós vamos ser perdoados por Deus, mas para que nós sejamos curados, nós precisamos confessar uns aos outros, assim como a Bíblia em Tiago nos recomenda. Então nós precisamos cada vez mais entender isso, assim como Davi entendeu, mesmo sendo alguém segundo o coração de Deus, que também pecou, ele também reconheceu o seu erro e conseguiu buscar a Deus depois. Caindo em si, ele pediu perdão ao Senhor. E assim como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar da injustiça. Bom, a palavra de Deus, cada vez mais, ela deixa mais claro ainda para nós, que nós sim devemos buscar esse entendimento, que não existe ninguém aqui que não peca. Nós não somos perfeitos, nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas temos que ser aqueles que buscam a perfeição, mesmo que nós sabemos que vai ter dia que nós não vamos conseguir alcançar, sabe? Vai ter semana que você vai chegar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai estar vivendo algo incrível com Deus, e quando chegar no sábado você vai pecar. Mas é assim que você pecar e você entender, cara, eu pequei, eu preciso pedir perdão a Deus, e eu preciso confessar isso aos meus irmãos. Claro, alguém que Deus separou para você ter esse momento de conversa mesmo, esse momento para que você seja curado, mas principalmente para que a gente não fique estagnado nessa vida de pecado. Assim como Davi poderia ter ficado. Imagine se o Senhor não tivesse falado com o profeta Natan, e Davi poderia continuar achando que aquilo que ele estava fazendo era algo certo, e não era algo que agradava o coração de Deus. Então a gente tem que cada dia mais nos policiarmos nisso, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo a vontade de Deus, e não é a vontade de Deus. Mas como que eu vou saber, Robert, se é a vontade de Deus? É simples. Quando a gente conhece a Deus, é muito mais fácil você saber qual é a vontade dele e o que não é a vontade de Deus. E também a gente tem um instrumento que é perfeito para isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Mas se tem algo que ainda há dúvida em nossos corações, a gente precisa buscar em Deus isso. É chegar mesmo, sabe? Meus irmãos, muitas vezes a gente não consegue ter a vergonha na cara de chegar para Deus e como se a gente não tivesse num momento de conversa com Deus. Tipo assim, Deus, eu não estou entendendo isso. Eu estou fazendo tudo que o Senhor me pede, mas não sei, as coisas não estão andando. É chegar mesmo e desabafar com Deus. A gente tem facilidade para desabafar com as pessoas. Muitas pessoas têm essa facilidade de desabafar umas com as outras, mas desabafar com Deus não tem. Porque, é claro, muitas pessoas têm a dificuldade por ser algo que a gente não vê, mas a gente tem que ter a fé em nosso coração, que Ele está ali, e Ele está nos respondendo, Ele está nos ouvindo. Então, nós temos que cada vez mais não criar um hábito para que isso não caia na nossa rotina, mas entender que alguém segundo o coração de Deus chega lá no seu momento com Deus e se entrega, fala tudo. Deus, hoje o meu dia foi isso, isso e isso. Hoje o meu dia foi muito irritante, me irritei com a galera do trabalho. Chegou na igreja, eu me irritei com a galera da igreja. Cheguei em casa, eu me irritei com a minha família em casa. É ser sincero, porque é aí que Deus vê mais ainda a intenção do seu coração. Assim como Ele viu a intenção do coração de Davi, quando o profeta Natan esclareceu para ele que a intenção do coração dele não era a intenção do coração de Deus. Ele enxergou que aquilo não era a vontade de Deus que ele estava fazendo. Então a gente tem que começar a cada dia mais nos policiarmos com isso, porque o mal está aí. Nós já vencemos o maligno, mas as tentações, elas virão, elas vão continuar vindo, e vão.
e vão. Cabe a nós tentarmos enfrentar com a nossa força ou fugirmos dessas tentações. Seja algo pequeno, algo que alguém vai te falar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade ou até mesmo aqui na igreja, que você vai levar para o seu coração e aí você vai achar que você está certo. E é isso, vai chegar para Deus como se você estivesse certo. E a gente não chega para Deus e pede, assim como Davi também pediu no livro de Salmos: sonda o meu coração e o Senhor me conheces. Tira tudo aquilo de maligno que há no nosso coração, justamente para isso, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus, para que a gente possa entender que a gente tem que estar no caminho certo. E para a gente estar no caminho certo, e para ser alguém segundo o coração de Deus, a gente tem que ter essa sabedoria de chegar diante de Deus, de confessar os nossos pecados, de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, mas principalmente ter essa sinceridade com Deus. Não só ser sinceros uns com os outros, mas principalmente ser sinceros com Deus. Lá no livro, como eu falei, no livro de Salmos 51, versículo 2, eu vou estar lendo para que a gente possa entender mais um pouco dessa sinceridade. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que me desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo. Eu fiz uma pesquisa para saber o que era, porque eu não sabia o que era. Bem curioso, eu também sou muito curioso com isso. E os judeus, nessa época, usavam esse hisopo, é uma planta que eles usavam para se purificar. Então, esse é o contexto que Davi está dizendo, é se purificar mesmo, de chegar diante de Deus. Essa sinceridade tem que ser a todo momento, mas principalmente nesse momento de fraqueza, onde a gente sabe que a gente está num momento que nós pecamos, onde a gente sabe que não devemos fazer isso. É aí mesmo que a gente deve pedir a Deus: Deus, sonda o nosso coração, purifica a nossa alma. E assim como os judeus tinham esse costume dessa planta de purificar a eles mesmos, hoje a gente não precisa disso, mas é só a gente chegar diante de Deus e falar: Deus, me purifica de todo o coração. Deus, limpa a minha alma, limpa as minhas mãos, me perdoa pelos meus pecados, por aquilo que eu tenho desagradado o teu coração, mesmo que não seja a intenção do nosso coração, mas é a natureza do ser humano. Então nós temos que entender que nós devemos cada dia mais buscar fazer esse reconhecimento e ter essa sinceridade diante de Deus, para que a gente possa ser alguém segundo o coração dele. E a última característica de alguém segundo o coração de Deus é que essa pessoa consegue ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Bom, claramente Davi fez isso. Eu peguei um texto onde em 1 Crônicas 14:10, o contexto do texto é que Davi estava prestes a fazer, se eu não me engano, um ataque a algum povo. E nisso, em vez de, como a natureza humana seria, bolar estratégias por ele mesmo, começar a pensar em algo que ele pudesse fazer para que as coisas dessem certo, ele consultou a Deus. Olha que algo simples assim, ele consultou a Deus. Acho que hoje, na minha geração não, né? Porque a minha geração já está passando, mas a geração futura, cada dia mais a gente tem que ensinar isso, a gente tem que consultar o Senhor em cada coisa, seja em algo pequeno. Tem algumas pessoas já compartilharam exemplos de, cara, eu orei em relação à matéria da minha faculdade, o que eu queria fazer, e Deus respondeu. Olha só, algo que
assim, simples aos nossos olhos, olhando assim para Deus. O nosso Deus é grande, é grandioso a gente pedir algo tão pequeno assim para Ele, e Ele mesmo assim fala, e Ele mesmo assim dá essa instrução. É algo assim surreal de pensar. E cada dia mais a gente tem que buscar ter essa cultura na gente, de, cara, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã, vou orar a Deus. Acho que foi o pastor Douglas que falou isso no domingo passado, de, cara, se Deus falar, não vai, e acabou. E aí, qual vai ser a sua posição? Sabe, você pediu tanto a Deus isso, e aí quando aparece, e você pergunta a Deus se é aquilo mesmo, e Ele fala que não, às vezes a gente pode se frustrar no nosso coração, de pensar que, por que eu estou pedindo tanto então? Por que eu estou aqui buscando tanto isso, e Deus simplesmente falou que não é o momento de você fazer isso? É buscar ter esse entendimento, porque quanto mais a gente buscar essas coisas, sabe, em coisas pequenas para a gente, são detalhes pequenos mesmo de Deus, eu estou indo para tal lugar, você dirige, no caso, vamos botar assim, vocês dirigem um carro, Deus, eu estou indo para esse lugar, eu queria pedir a tua proteção, sabe, e Deus começa a falar contigo, não vai por esse caminho, e você simplesmente não vai, e aí depois sai uma notícia de que aconteceu algo trágico, sabe, você vê esses detalhes de quando a gente consulta ao Senhor antes de fazer qualquer coisa, Ele vai responder, Ele vai mostrar qual é o caminho certo que a gente deve seguir. E eu tinha notado também, o primeiro texto que eu tinha lido, quando eu montei essa mensagem, era 2 Crônicas 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E é isso. Aqueles que se dedicam totalmente o seu coração, vai ter um momento que você não vai mais parar para pensar, pô, vou orar aqui, que eu preciso fazer tal coisa. Você só vai fazer. Não vai se tornar um hábito para que caia na rotina, mas vai se tornar algo que realmente, que você ouve a voz de Deus e você pratica a voz de Deus. Assim como Davi praticou nesse caso, o Senhor deu a estratégia certa que ele deveria seguir, e ele seguiu essa estratégia. O Senhor faz a mesma coisa conosco hoje em dia. O Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. E por que a gente não busca Ele da mesma maneira que certos momentos, exemplos da Bíblia buscavam? Assim como Davi buscou, cara, é algo simples, ele pediu uma estratégia que podia muito bem ser bolada por ele mesmo, por um homem. Quantas pessoas têm estratégias excelentes para um monte de coisa, e vão bolando muitas estratégias durante a sua vida, mas quando o Senhor chega e bola uma estratégia, é completamente diferente daquilo que você já viu. E aí você vê o cuidado de Deus em cada detalhe. E aí você vê que quando você é alguém segundo o coração dele, isso vai, como eu falei, isso não vai se tornar um hábito, mas isso vai se tornar algo que você vai fazer com tanta frequência que você nem vai mais sentir, sabe? Você nem vai mais ficar sem, você não vai conseguir mais ficar sem isso, tipo assim, de sair, de orar por algo, de orar por uma causa. Deus, eu estou passando por isso, isso, isso. Quantas vezes a gente, eu mesmo, nesses últimos 2 dias, eu passei bem mal, então, minha voz não está também 100% e está me afetando muito isso, eu estou tossindo bastante, mas eu tomei o meu remédio e falei para Deus, chega, eu não quero mais tomar remédio, está insuportável já essa tosse, faça a tua vontade. Assim, se tiver que chegar lá em cima e eu tiver que falar sem voz, rouco, eu vou falar, mas que seja o Senhor. E olha como está saindo a minha voz, ainda não falhou em nenhum momento. É algo realmente, pode parecer para a gente algo pequeno, mas é realmente nesses detalhes que Deus vai mostrando aquilo que Ele quer fazer na gente. E esses detalhes servem para a gente enxergar. Cara, isso é um detalhe de alguém que vai agradar o coração de Deus. Se você faz isso, continue e incentive outras pessoas a fazerem isso.
que é cada dia mais importante a gente ter isso em mente, que tudo que nós fazemos, nós devemos consagrar ao Senhor. Tudo. Seja de alguma coisa tão grande nos olhos humanos, até algo muito pequeno nos olhos humanos. Mas nós temos que consagrar e consultar o nosso Deus, sempre, sempre. E principalmente, assim como Davi, obedecer. Esse é o desafio maior. Às vezes a gente pode, às vezes não, muitas vezes a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus. Muitas vezes. A gente já está ouvindo a voz de Deus. Mas, e o que a gente faz depois disso? Não é só ouvir a voz de Deus, é praticar a voz de Deus. É praticar aquilo que Deus vai te pedir. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que para a gente vá doer, mesmo que para a gente não vai fazer sentido nenhum na hora, mas é a vontade dele. Aqueles que são segundo o coração de Deus, entendem que a vontade dele está acima sobre qualquer coisa na sua vida. Sobre o seu trabalho, sobre os seus amigos, sobre o seu ministério, sobre tudo. A vontade de Deus tem que estar acima de tudo isso, para que nada durante a sua caminhada venha te atrapalhar, porque com o passar dos anos vai vir muitas lutas, muitas tentações, muitos momentos de dificuldade, mas também vai vir um momento de alegria, de bênção. Mas para a gente chegar nesses momentos, nós temos que estar cada dia mais atentos à voz de Deus, cada dia mais vivendo segundo o coração dele e principalmente praticando a vontade dele, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. E eu coloquei aqui também no livro de João 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É bem claro. Quem é a ovelha do Senhor, ouve a voz do Senhor, conhece o Senhor e Ele nos conhece, e principalmente, a atitude que vem depois é seguir aquilo que Ele pedir. Não só seguir Ele para onde Ele nos mandar, mas principalmente assim que Ele falar: filho, faz isso, filha, faz isso, é nós fazermos. Nós podemos até nos questionarmos dentro do nosso coração, mas nós sabemos que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo, mais daquilo que a gente pode pensar. A vontade dele sobressai sobre tudo isso que nós podemos pensar. Nós não temos a dimensão do que é a vontade de Deus para a gente. Deus, ele sabe de tudo aquilo que está no nosso coração, e ele quer de nós hoje que nós possamos sair daqui alguém segundo o coração dele, alguém que possa entender de verdade que vai chegar em qualquer lugar, não só num ambiente favorável como esse, mas que nós vamos chegar nos lugares e as pessoas vão olhar: cara, o coração dessa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo diferente. Sabe por quê? Porque você vai ser alguém segundo o coração de Deus, alguém que reconhece as suas falhas, como todo mundo aqui, todos nós pecamos, alguém que é sincero diante de Deus, mas principalmente alguém que ouve e pratica a vontade de Deus. Queria pedir que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. Nós vamos estar orando e queria pedir que vocês abrissem cada vez mais os seus corações, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Nós queremos te agradecer por tudo, Deus, por tudo que o Senhor está falando. E neste momento nós queremos te pedir, Deus, que cada coração aqui possa estar sendo segundo o teu coração, realizando as coisas segundo o teu coração, realizando a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar para que nós possamos cada dia mais ser alguém que reconhece os nossos erros. Pai, nós oramos para que cada dia mais nós possamos estar sendo sinceros diante do Senhor, chegando para o Senhor e sendo completamente abertos, Pai. Assim como nós somos com as pessoas, com os nossos amigos, com os parentes das nossas famílias. Pai, eu oro para que todos nós chegamos nesse nível
de olhar para o Senhor e ver realmente o Senhor, não só como um pai, como um Senhor, mas como alguém que é conselheiro, como alguém que entende como ninguém. Que nós possamos chegar ao Senhor e nos abrir por inteiro, Pai. O Senhor sonda o nosso coração e o Senhor nos conhece, Pai. Então, no nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais ser mais sinceros diante do Senhor, para que nós possamos viver algo extraordinário em Ti, Deus. E que nós possamos, Deus, ouvir a Sua voz claramente em nosso coração. Não só ouvir, Deus, mas também praticar a Tua vontade. E Deus, no nome de Jesus, se há algo no coração dos meus irmãos e no meu coração que venha nos atrapalhar daqui para frente, que o Senhor possa estar tirando no nome de Jesus. Pai, que cada dia mais, todos os dias de nossas vidas, nós possamos estar escolhendo ouvir a voz do Senhor e praticar a vontade do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Não nos deixa sair daqui, Pai, da mesma maneira que nós entramos. Que nós possamos sair daqui totalmente diferentes, Pai. Que nós possamos sair daqui, homens e mulheres, segundo o Teu coração, estando com o coração somente em Ti, Deus. Em mais nada, em nenhuma preocupação, em nenhuma pessoa, mas somente em Ti, Deus. Somente em Ti, é aí que o nosso coração deve estar. E o Senhor está à procura daqueles corações que se entregam totalmente ao Senhor. E eu oro para que todos nós possamos estar entregando os nossos corações ao Senhor, Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez. No nome de Jesus. Amém e amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os Teus braços de amor. Senhor, nos ajuda, Pai, a termos um coração puro diante de Ti. Um coração, ó Pai, que pode ser reconhecido por outros. Um coração, ó Deus, que aponta para o Senhor. Pai, se ainda há algo em nós, ó Pai, que precisa ser limpo, faz isso. Nos ajuda, ó Pai, para que possamos, ó Deus, testemunhar do Senhor aonde quer que estejamos. Para que todas as nossas ações, ó Deus,
possam, ó Pai, ser ações que verdadeiramente refletem as tuas ações. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite. Esse é o desafio que o Teu Espírito nos deu. E nós te pedimos a Tua ajuda, para que possamos, ó Deus, ser trabalhados pelo Teu Espírito e sermos, ó Pai, aperfeiçoados em Ti. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada detalhe. Obrigado pela instrumentalidade do Teu Filho, ó Pai, o Robert, que esteve aqui pregando, ó Pai, com autoridade nessa noite. Senhor, que essa palavra que o Senhor colocou no coração dele e que ele trouxe aqui para todos nós, possa, Senhor, criar raízes em nosso coração, que possa frutificar para a Tua glória. Faz isso, Senhor Jesus, porque Tu és bondoso. Faz isso, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ama e nos amará eternamente. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto de você. Deseja a ela um resto de semana abençoado. Convide ela para estar conosco aqui no final de semana, mais uma vez juntos.